Olá a todos, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Nosso objetivo é estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Para isso, buscamos nas obras básicas e nas subsidiárias várias bibliografias que nos auxiliam a entender melhor o Evangelho. Atualmente estamos seguindo o livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E hoje, em nosso episódio de número 285, trataremos do capítulo 42, intitulado No Trato Comum. A Cláudia, responsável pelas reflexões, convidou a Suzy, então está aí mais uma dupla dinâmica, com várias observações bastante relevantes e, sobretudo, o único spoiler que eu vou dar, as considerações e as reflexões são de caráter prático, de aplicação no nosso dia a dia e provocam em nós a necessidade da gente refletir no que a gente está fazendo a cada instante. Só isso que eu vou falar, tá? Mas, se você quiser saber mais um pouco, não tem problema, porque a gente sempre coloca nas observações, na descrição dos diversos canais, mais uma bibliografia estendida que você pode consultar. Lá tem os links. Então aqui também o nosso convite. Estude conosco, vamos aprofundar, estudar mais a doutrina espírita. Isso é muito relevante para o nosso autoaprimoramento. Convite feito. Tenho certeza que você vai clicar lá. Além disso, a gente tem o nosso segundo momento de estudo, porque aqui é só um aperitivo. A Cláudia nos convida também para a live, que vai acontecer no mesmo dia do lançamento do nosso podcast, normalmente aos sábados. A live acontece no nosso canal do YouTube, inicia às 17h50. Te esperamos lá. Se não der para você estar ao vivo, não tem problema, mas não deixe de voltar no canal para assistir, fica gravado. Mas aqui está o nosso segundo convite, tá? Dito tudo isso, fica até o final, porque tem sempre o nosso momento de oração, hoje com outra poesia de Maria Dolores. A gente sempre começa para nos inspirar, para que a nossa prece seja de coração. Falei muito, mas eu vou finalizar com o nosso convite carinhoso de sempre. Vamos ouvir? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Grupo Espírita Irmão Áureo. Nós estamos estudando o livro Ceifa de Luz e a Cláudia e eu preparamos o capítulo 42, intitulados No Trato Comum. O que vem ser o trato comum? Segundo o dicionário, é o ato de lidar com algo ou alguém. É um substantivo masculino, modo ou maneira de se portar, vida em comum, convivência. Então, no trato comum, esse capítulo é um capítulo muito rico e tem um tópico em particular que me chamou a atenção, que é o tópico 4. Em muitas circunstâncias, contudo, não nos imunizamos contra os agentes tóxicos da queixa, né? E você conhece alguém com mania de reclamação? Quem não, né? Temos em nossos círculos, sejam familiares, de amizades ou profissionais, sempre uma pessoa que reclama. Essa pessoa reclama do frio, do calor, do governo, do sapato. E por aí temos inúmeras queixas. Mas o que o Espiritismo diz sobre as reclamações, sobre as queixas e lamúrias? No livro Agenda Cristã, no capítulo denominado Não Estrague o Seu Dia, André Luiz nos traz: as suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. O Espírito Mateus, da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, através da médium Lúcia, nos trouxe a seguinte psicografia.
A reclamação parte de um estado de espírito de indignação, revolta por algo que julgamos não estar correto ou que não merecemos. Ela vem nos lembrar que temos direitos e deveres. Reclamar, portanto, pode ser algo justo, desde que não se torne um vício. Reclamação sem propostas factíveis de solução. Factíveis é o mesmo que realizável. Então, reclamação sem propostas realizáveis é o mesmo que fazer fofoca. Só traz desconforto e não nos conduz a caminho algum, ou seja, não nos leva a nada, né? A reclamação traz consigo uma energia negativa que se acumula ao longo de dias, vai ficando mais e mais espessa e contagiando todo o ambiente em que nos encontramos, infestando a nossa psicosfera. Também trazendo uma nova reflexão, dessa vez do livro Para Uso Diário, do Raul Teixeira, o espírito Joanes nos traz a reflexão. Dessa maneira, meu irmão ou minha irmã, evite estar se lamentando acerca dos acontecimentos da sua estrada terrena. Você já sabe onde elas deverão conduzi-lo. Você deve admitir que o próprio indivíduo é responsável consciente ou inconscientemente por tudo o que se desdobra em seu caminho terrestre. É a lei do merecimento em plena ação, exigindo trabalho transformador para a vida. Divaldo nos traz, através das palavras de Joana de Ângeles, no livro Episódios Diários, que lenta, mas sistematicamente, a reclamação vai se arraigando na personalidade do homem e o hábito infeliz da queixa e da reclamação. O queixoso padece de hipertrofia da esperança e do otimismo. Atrai a desdita e sintoniza com a amargura, passando a sofrer aquilo de que ele aparenta desejar libertar-se. Ou seja, ele reclama, mas parece que ele fica mais em contato ainda com aquilo que ele mais deseja de se libertar. Para quem deseja encontrar, nunca faltam motivos de queixas e reclamações. Mas no mesmo livro nos traz as palavras de esperança, um antídoto, né? Estabeleça no teu cotidiano o compromisso de solucionar dificuldades, ao invés de gerá-las ou complicá-las quando te apresentem. Quem sabe confiar e trabalha sempre alcança a meta que busca. Meus irmãos, imaginemos milhões de pessoas reclamando sobre os mais diversos assuntos e sem buscar alternativas para a solução dos problemas que as afligem. O quanto que essas reclamações trazem energias deletérias para o ambiente. Toda reclamação traz consigo energias negativas, que a cada dia fica mais espessa e contagia o nosso orbe terrestre. Orar e vigiar em busca da diminuição das reclamações e em prol de mudanças. Orar, em prol das mudanças também. Lembremos que fomos criados à imagem e semelhança de nosso Pai e que o nosso Mestre Jesus, mesmo tendo sido traído, açoitado, em nenhum momento ele abriu os lábios para reclamar. Sejamos, enfim, gratos pelas oportunidades apresentadas a nós a cada dia e não reclamemos e se encaremos como fontes de aprendizado. Sejamos gratos pela bendita oportunidade da vida corpórea, com seus problemas e desafios, porque existem milhões de espíritos esperando aqui a oportunidade de retornar e resgatar seus débitos. Pense nisso. Uma outra obra, pesquisando assim nos nossos estudos para enriquecer o nosso podcast, Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 59. No vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. Nos variados climas do mundo, há quem se nutre de tristeza, de insolamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos de cálculos e de aflições e de mentiras.
O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, isso que é interessante, aclarando a senda de nossos semelhantes. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás no céu. Ou seja, nossos exemplos, vão levar ao nosso próximo as mensagens dos céus. Jesus, em sua sublime missão na terra, poderia ter à disposição quem desejasse. Dentre seus colaboradores diretos estavam anjos celestiais que já haviam percorrido grande estrada com sucesso na caminhada evolutiva. No entanto, para a tarefa de amparo aos habitantes do planeta de provas e expiações, escolheu como auxiliares homens rudes e simples, que, embora já houvessem vencido extensas batalhas contra si mesmos, ainda eram sobremaneira imperfeitos, assim como nós o somos, Discípulos que em seu apostolado cresceram a serviço do Evangelho. Missão árdua, porém talhada na medida exata para o desenvolvimento de cada um deles e, por consequência, da humanidade. Vale lembrar sempre que não estamos aqui a passeio. Também não recebemos demanda além de nossas capacidades. Nossa missão, seja ela qual for, tem a nossa exata medida. Busquemos animar a centelha divina que há em nós. Tenhamos em mente que o coletivo é nada menos que uma extensão das ações individuais, que tudo começa primeiro em nós, que somente através do exemplo podemos fazer a diferença. Reflitamos continuamente sobre a nossa responsabilidade particular e coletiva. Todos queremos um mundo melhor, o tão esperado mundo de regeneração, onde o bem deverá prevalecer. Mas e eu? O que estou fazendo para transformar a mim mesmo e, por conseguinte, o espaço ao meu redor? Tenho permitido brilhar minha luz a favor do Evangelho? E aí, temos nos esforçado por fazer brilhar a nossa luz, como nos recomenda Jesus? A Suzy trouxe aqui considerações muito importantes a respeito da queixa e do tempo perdido em lamentações improfícuas. Emmanuel nos explica nesse capítulo também que a queixa tem suas raízes na amargura, que costumamos cultivar no solo do coração. Vejamos o versículo 15 do capítulo 12 da Carta aos Hebreus, trabalhado por Emmanuel nesse capítulo. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Não há dúvida que a amargura é planta venenosa, cujo resultado são espinheiros mentais, suscetíveis de golpear aqueles que renteiam conosco na atividade cotidiana, envenenando-lhes a vida, conforme comenta Emmanuel no capítulo. Em verdade, e como já dito pela Suzy, a arte de conviver é o grande cerne dessa lição. Como conviver bem? Primeira coisa, acautelarmos-nos contra o mal que insistimos em carregar conosco e abraçarmos todo o bem que pudermos. Nos inspirarmos em Jesus, aconselharmos-nos com o bem. Não estamos aqui para nos queixar, e sim para entretecermos o bem no relacionamento uns com os outros. Vemos que é sempre a mesma lição imorredoura. Fazer ao outro aquilo que gostaríamos fosse feito a nós mesmos.
levar uns aos outros paz, otimismo e alegria. Certamente que surgirão os dias difíceis, as questões pungentes de nossa alma, que nos convidarão a um esforço maior para cultivar serenidade e otimismo em nossa própria intimidade, a fim de não descambarmos para a amargura e dificultarmos a nossa própria vida e a vida do outro. Lembrando da lição estudada na semana anterior, quando Emmanuel conversou conosco sobre os recursos com que Deus aquinhoa todas as criaturas, foi dito também que cada um de nós aproveita tais recursos da forma como escolhe, cabendo-nos escolher bem, direcionarmos nossas energias para a realização do bem comum. A amargura é ainda traço de egoísmo e orgulho, contra o qual devemos resistir bravamente. Para encerrar, Suzy e eu em pesquisa, verificamos que Emmanuel comenta esse mesmo versículo da Carta aos Hebreus no livro Vinha de Luz, lição 123, intitulada Amargura, cuja leitura faremos aqui. Nos diz o benfeitor espiritual: para servir bem ao Senhor, não é razoável marchemos ao longo do trabalho honroso à maneira de cooperadores lacrimosos e descontentes. A mágoa muitas vezes traduz desconfiança e deslealdade. O coração operoso e confiante nunca perde o otimismo, colocando-se antes de tudo à frente do infinito e da eternidade. Há dificuldades e problemas? Prossigamos em serviço e o Mestre Divino oferecer-nos-á a solução. As sombras? Lembremos-nos de que não existem nuvens eternas, porque o centro da criação é luz imperecível. Há quedas? Estejamos convictos de que o reerguimento não se fará esperar. O dever do trabalhador é continuar a tarefa que lhe foi conferida, tanto quanto a obrigação do servo fiel é marchar na realização do programa de quem lhe concedeu a bênção do serviço edificante. Tenhamos em mente que, em favor do êxito geral de nosso esforço, é imprescindível o incessante combate às raízes de amargura no coração. Se brotarem livremente, serão venenosos arbustos, prejudicando a movimentação dos interesses coletivos de elevação e paz. Guardemos reflexão e prudência, mas destruamos a amargura injustificável, para que não perturbemos a obra do Mestre e para que os nossos amados não se privem da graça de Deus. Então é com essas reflexões que nos convidam ao otimismo e à alegria que eu e Suzy convidamos a todos que ouvem esse podcast para a live, onde poderemos estender os nossos comentários com os companheiros que lá estarão, somar os comentários dos participantes, enriquecendo-nos pelo Evangelho e com o Evangelho, e assim habituarmos-nos a procurar sempre pelo bem. Obrigada a todos e muita paz. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia Convite, de Maria Dolores. Se te vês nesta noite, de alma desencantada e dolorida, concentrando a atenção na angústia que te invade, medita, coração, nos outros companheiros que se vão nos caminhos da vida, sobre as pressões da prova e da necessidade. Regresso agora de estirado giro para buscar-te aqui, em teu doce retiro, a calma da oração. Entretanto, alma irmã, se me permites, comentarei as dores sem limites da multidão agoniada que encontrei na jornada. Com certeza já viste as trevas e aflições de tanto quadro triste, mas peço ainda o teu consentimento a fim de relembrar-te o vasto espinheiral do sofrimento que nos roga socorro em toda parte. Deixa, enfim, que eu te diga, alma fraterna e amiga, quanta amargura vi por onde andei. Vi mães em cátares de doença e luta, lançando petições que a terra não escuta, pedindo em vão a xícara de leite para o filhinho semi-morto, agonizando à míngua de conforto. Vi outras nas calçadas, carregando no colo os anjos de ninguém, pobres irmãs abandonadas aspirando a escalar as alturas do bem. Acompanhei velhinhos, outrora remoços de bonito porte, tão fatigados,
tão sozinhos, que pediam a Deus a compaixão da morte. Achei muitos irmãos enfermos e cansados, em desespero manifesto, sem pensar nas terríveis consequências que nascem desse gesto. Vi crianças ao léu com febre e sono, relegadas à noite em penoso abandono. Visitei tanto lar vazio de esperança, tantas mansões em lágrimas ocultas e tanta dor nas choças das favelas, que de fato não sei explicar a contento onde há mais solidão e onde há mais sofrimento, se nas casas mais ricas e mais altas ou nas outras mais tristes, mais singelas. Por isso venho aqui, alma querida e boa, para pedir qualquer migalha em favor de quem chora. Ama, ensina, trabalha, sofre, ajuda, perdoa. Lá fora, um mundo novo nos espera, por nossa fé sincera traduzida em serviço. Ouvida a própria dor, lembra-te disso. Temos nós, com Jesus, a obrigação de esquecer-nos e agir, para que a paz do bem seja a paz do porvir. Não te percas em lágrimas vazias, pensa na força que irradias, pela fé que Jesus já te consente. Deixa as tribulações e os pesadelos que te fazem chorar. Reflitamos no amor sinceramente. Anota as provações de tanta gente. Sai de ti mesmo e vamos trabalhar. E que possamos sentir o nosso coração. O convite tocante e profundo que Jesus novamente nos faz à luz do Evangelho. Mestre amigo, sabemos que vela por nós. Sabemos que os teus emissários de amor e de luz já estão a nosso lado, abençoando-nos e fortalecendo o nosso ânimo. Ampara-nos, Jesus, para que possamos ouvir o convite que ecoa na vida pelas tuas palavras, pelas palavras constantes da doutrina espírita, convidando-nos ao caminhar, de que forma for, ao esforço possível, ao melhor esforço do agora. E assim, Jesus, nosso coração se enche de novo ânimo para nos burilarmos e para realizarmos o melhor junto a todos que nos cercam os caminhos. Contigo, Mestre Jesus, damos graças a Deus, reconhecendo que nosso Pai de amor e bondade nos conduz pelos caminhos da vida. Ajuda-nos a ter a docilidade em nossos corações, permitindo-nos conduzir e entendendo a parte do nosso próprio esforço. Que assim seja.